Você já se perguntou para onde vão as almas dos pequeninos que partem deste mundo antes de um batismo? Será que um Deus de amor permitiria que a falha humana condenasse uma alma inocente ao tormento eterno? E se tudo o que lhe contaram sobre isso fosse uma mentira? Hoje, a verdade será revelada. As correntes da culpa e da condenação impostas por doutrinas humanas serão quebradas em nome de Jesus Cristo. Neste vídeo, você descobrirá o destino glorioso e bíblico dos bebês que morrem, e como a Igreja, em sua imperfeição, distorceu a pureza do Evangelho. Prepare-se para desvendar segredos bíblicos que muitos líderes religiosos preferem manter ocultos. Esta revelação transformará sua visão de Deus e de sua justiça. Para pais que carregam o luto, para corações que questionam a justiça divina, esta mensagem é para você. A paz que você busca está prestes a ser encontrada. Agora que desvendamos esse ponto, prepare-se para uma revelação ainda mais profunda que se conecta diretamente com o que está por vir. Mas espere, o que a Bíblia diz sobre quando um ser humano se torna responsável por seus pecados? A resposta vai te surpreender e quebrar mais um mito. Fique até o final para descobrir um bônus secreto sobre a soberania de Deus nesse processo. Chegamos ao ponto crucial. É aqui que a verdade começa a desatar as cadeias da mentira. O primeiro grande pilar que a Igreja construiu para condenar os inocentes é o chamado mito do limbo, uma invenção humana que ousou sentenciar pequeninos ao esquecimento eterno. É como dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente, que precisamos adicionar algo humano para que a obra seja completa. Que blasfêmia! A salvação é pela graça, mediante a fé, e onde a fé consciente não pode ser exercida, a graça de Deus se manifesta. Agora que desvendamos as camadas da invenção humana e mergulhamos na profundidade do coração de Deus, estamos prestes a desenterrar a prova inequívoca que muitos líderes religiosos preferiram enterrar. Chegou o momento de cumprir a promessa que fiz no início deste vídeo. Prepare-se para o ponto mais impactante, a rocha inabalável da verdade bíblica que vai silenciar toda dúvida e trazer a paz que você tanto anseia. Este é o ponto 5, o resgate de Davi, a prova bíblica da restauração dos pequeninos. Eu me lembro claramente de quando esta verdade me atingiu pela primeira vez. Como muitos de vocês, eu carregava um peso, uma sombra de incerteza sobre o destino daqueles anjinhos que partem tão cedo. A doutrina do limbo, as perguntas sobre o pecado original, tudo isso gerava uma angústia profunda. Eu questionava como um Deus de amor poderia permitir tal condenação para inocentes. Foi numa madrugada, em meio a uma busca desesperada nas Escrituras, que Deus abriu meus olhos para a história do rei Davi, em 2 Samuel capítulo 12. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado terrível com Batseba, resultando na morte do seu filho recém-nascido. O profeta Natã confrontou Davi, e o juízo de Deus veio sobre aquele pequeno. Você já parou para pensar na crueldade dessa ideia? Um bebê, recém-nascido, sem qualquer consciência ou capacidade de escolha, seria relegado a um lugar de não pertencimento, apenas por não ter passado por um ritual. Isso não é amor, isso é tirania, e não vem do coração de Deus. E se eu te dissesse que existe um versículo que prova sem sombra de dúvidas que seu bebê está seguro nos braços do Pai? Vou revelar isso em breve, mas antes, precisamos derrubar mais uma fortaleza de mentiras. Em seguida, confrontamos o pecado original, a maldição que, em sua essência, não alcança a salvação dos bebês. Muitos usaram e abusaram da doutrina do pecado original para justificar a condenação dos não batizados. Eles dizem que todos nascemos em pecado e que essa mancha ancestral é suficiente para nos afastar de Deus desde o berço. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo sobre a graça divina, que transcende essa herança de Adão e Eva. A visão medieval do limbo, por exemplo, nasceu da interpretação distorcida dessa verdade. A Igreja Católica, em concílios e ensinamentos ao longo dos séculos, solidificou essa ideia, gerando angústia e desespero em milhões de famílias.
Mas o que a palavra de Deus realmente nos ensina? É fundamental entender a idade da responsabilidade, quando a consciência desperta para Deus. A Bíblia nos mostra que existe um tempo, um despertar, onde o ser humano passa a ter discernimento sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal, e sobre a necessidade de um Salvador. Durante 7 dias, Davi jejuou, orou e se humilhou diante de Deus, implorando pela vida de seu filho. Mas o bebê morreu. E aqui é onde a revelação se manifesta com uma clareza cristalina. Quando seus servos viram Davi se levantar, lavar-se e comer, eles ficaram chocados. Eles perguntaram: enquanto a criança vivia, jejuavas e choravas, mas depois que a criança morreu, levantaste-te e comeste? E a resposta de Davi é a chave, a promessa, a libertação para milhões de corações. Ele disse em 2 Samuel 12, versículos 22 e 23, enquanto a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois pensei, quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e a criança continue viva. Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. Pense comigo na profundidade dessas palavras. Davi, um homem que conhecia a Deus intimamente, um homem que profetizou sobre o Messias, um homem que foi perdoado e restaurado, declara com convicção: eu irei a ela. Ele não disse eu irei para o inferno ou eu irei para o limbo. Ele afirmou com a certeza da fé que se reuniria com seu filho. Onde? No lugar onde os justos vão, na presença de Deus. No paraíso. Esta não é uma teoria teológica complexa. É uma declaração simples, direta e poderosa de um homem que confiava na justiça e na misericórdia de Deus. Davi sabia que seu filho, que não havia alcançado a idade da responsabilidade, que não havia cometido pecado consciente, estava seguro nos braços do Pai. Antes desse momento, a alma é coberta pela graça e pela misericórdia de Deus. Jesus mesmo nos ensinou sobre a pureza das crianças e como devemos ser como elas para entrar no reino dos céus. Ele não disse que elas precisavam de um ritual para serem aceitas, mas sim que elas eram um modelo de aceitação. Pense agora no coração de Deus, um Pai justo e misericordioso. O caráter de Deus é a chave para desvendar todo esse mistério. Ele não é um tirano que condena sem chance nem um juiz arbitrário que se deleita na dor. Ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia. Um Deus que exige um ritual humano para salvar uma vida inocente não é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus que providencia, que resgata, que perdoa, e aqui, guerreiros, está um dos pontos mais impactantes, a prova bíblica que vai restaurar a sua fé e trazer a paz que você tanto busca. O resgate de Davi, a prova bíblica da restauração dos pequeninos. Em 2 Samuel capítulo 12, a história de Davi e seu filho recém-nascido é um farol de esperança. Quando seu filho adoece e morre, Davi diz: eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha a certeza de que reencontraria seu filho na eternidade. Não há menção de batismo, não há condenação. Há a promessa do reencontro. Essa é a verdade que liberta. Conecte essa história do Antigo Testamento com a revelação da graça no Novo Testamento. Ele não tinha dúvida de que o destino do seu filho era glória, e que um dia ele o abraçaria novamente. Eu irei a ela. Eu irei a ela. Eu irei a ela. Eu irei a ela. Esta passagem é um farol de esperança para todo pai e mãe enlutado. Ela desmantela, de uma vez por todas, a cruel doutrina de que bebês não batizados estão condenados. Onde está o limbo na declaração de Davi? Onde está a condenação? Não há. Há apenas a promessa de um reencontro celestial. A misericórdia de Deus se estende aos pequeninos, cobrindo-os com a graça que transcende nossa compreensão humana. Imagine a dor de Maria e João, o testemunho que citei antes. Eles perderam seu primogênito antes mesmo de conseguir batizá-lo. A cada domingo,
O peso da incerteza sobre o destino de seu filho corroía suas almas. Eles ouviam sermões que, talvez sem intenção, insinuavam que seu bebê estava em um lugar incerto, talvez um limbo frio e distante de Deus. A culpa, a angústia, a sensação de que falharam com seu filho por não cumprir um rito. Mas quando a verdade de Davi se revelou a eles, quando eles entenderam que o coração de Deus é infinitamente maior do que qualquer dogma humano, a paz invadiu seus corações. Eles puderam, finalmente, chorar com esperança, sabendo que seu pequeno estava nos braços de Jesus e que um dia, como Davi, eles iriam a ele. Esta é a essência da justiça e do amor de Deus. Ele não é um tirano que pune inocentes por falhas de terceiros ou por ritos não realizados. Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus." Mateus 7:14 da noite. Ele não as impediu, não as rejeitou, ele as acolheu. Agora, meu irmão, minha irmã, prepare-se para a penúltima revelação, que tem o poder de transformar radicalmente a sua compreensão sobre a salvação e explicar um fenômeno que você talvez experimente, mas não compreende. Estamos falando do sacrifício perfeito. Cristo morreu por todos, inclusive pelos não nascidos. A morte de Jesus na cruz não foi um sacrifício limitado, mas um ato de amor universal, que cobre todos os pecados, de todas as eras, de todas as pessoas. Sua obra é completa, suficiente e eficaz. O sangue de Cristo tem poder para redimir, para purificar, para salvar. Ele não morreu apenas pelos que tiveram a chance de confessá-lo, mas por toda a humanidade. Que profundidade de amor é essa? Para quem está comigo até agora, uma frase profética e poderosa precisa ser declarada. Eu te convido a escrever nos comentários: "Meu bebê está nos braços de Jesus, e eu o verei na glória." Ao declarar isso, você não está apenas digitando palavras, você está ativando algo no reino invisível, você está selando um pacto espiritual com a verdade de Deus. É um ato de obediência divina que libera a paz e a certeza em seu coração, e a glória celestial, o destino real dos bebês no paraíso. Visualize comigo um bebê nos braços de Jesus, rodeado por anjos, em um lugar de pura luz e paz. Ele é um pai que anseia por seus filhos. Ele é o Deus que disse: "Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus." Mateus 7:14 da noite. Esses pequeninos, que partem antes de ter consciência do bem e do mal, são recebidos diretamente em seus braços, cobertos pela suficiência do sacrifício de Cristo. O sangue de Jesus purifica toda a humanidade, desde o ventre materno, garantindo que aqueles que não podem discernir o pecado, não sejam condenados por ele. O destino dos bebês que morrem é a glória celestial, o paraíso. Eles não precisam de batismo para serem salvos, porque a salvação deles é um ato puro da graça soberana de Deus, baseada na obra consumada de Cristo, e não na capacidade humana de cumprir ritos. Este é o Evangelho em sua forma mais pura, graça imerecida para os mais inocentes entre nós. Agora, que a verdade sobre o destino dos pequeninos está firmemente estabelecida em seus corações, vamos ao nosso último ponto na série numerada. Este ponto serve como uma ponte para as revelações ainda mais profundas que preparei para você. Ponto 7. A glória celestial, o destino real dos bebês no paraíso. Após desconstruir os mitos e apresentar a prova bíblica, é crucial que visualizemos o destino final desses anjinhos. Eles não estão em um lugar cinzento, um limbo sem alegria. Eles estão na presença gloriosa de Deus, no paraíso. A Bíblia nos dá vislumbres de um céu onde não há choro, nem dor, nem luto. Isso não é um conto de fadas, é a promessa bíblica. A inocência dos pequeninos é um testemunho do amor incondicional de Deus. O destino deles é a eternidade com o Pai. Existem 2 bônus secretos reservados para o final, marcas tão poderosas que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Quem ficar até o final terá acesso a conhecimento que selará tudo que foi aprendido. Se esta palavra tocou seu coração, se ela trouxe alívio e esperança, eu te peço, deixe seu like.
Cada like que você dá empurra esta palavra salvadora para alguém que está prestes a desistir, para um pai ou mãe que carrega o luto e a incerteza, para alguém que está prestes a cair sob o peso da mentira. Dar like aqui não é apenas um clique, é um ato de responsabilidade espiritual, é estender a mão a um irmão. E se você deseja continuar se alimentando da verdade, se você quer fazer parte de uma comunidade de fogo, onde guerreiros são equipados e fortalecidos, então se inscreva neste canal. Este não é apenas um canal de conteúdo, é um altar, onde a palavra de Deus é revelada e vidas são transformadas. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e libertação. No entanto, a igreja, em sua jornada terrena, muitas vezes se desviou da pureza do Evangelho, criando dogmas que aprisionam a alma e distorcem a imagem de um Deus que é amor. Hoje, vivemos em um tempo onde a verdade bíblica é frequentemente diluída, onde a seriedade do pecado é minimizada e a soberania de Deus questionada em nome de uma falsa modernidade. Imagine seus pequenos correndo pelos campos celestiais, sorrindo na luz da glória de Deus, sendo amados e cuidados pelo próprio Jesus. Eles são perfeitos, completos, e aguardam o reencontro com seus pais em um tempo que só Deus conhece. Este ponto é um fechamento parcial, um vislumbre da eternidade que nos espera. Mas há ainda mais para ser revelado. Há camadas adicionais de entendimento que vão cimentar essa verdade em sua alma e te dar ferramentas para compartilhá-la com outros. Para aqueles que perseveraram até aqui, que buscaram a verdade com um coração sedento, preparei 2 bônus secretos. O primeiro vai desvendar a doutrina do conhecimento consciente, explicando o que realmente torna alguém responsável diante de Deus. E o segundo vai te dar uma visão profética do reencontro glorioso com seus pequeninos. Estes bônus são uma recompensa exclusiva para quem valoriza a verdade e está disposto a ir mais fundo. Prepare-se, porque a seguir vamos mergulhar nesses segredos que completarão sua libertação e solidificarão sua fé. Chegamos ao ponto crucial. Se você perseverou até aqui, é porque seu coração anseia pela verdade, e sua alma busca a paz que só a revelação divina pode oferecer. As promessas feitas no início deste vídeo não foram em vão. Agora, como um privilégio para aqueles que não se contentam com meias verdades, revelaremos segredos que muitos preferem manter ocultos. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é apenas informação, é libertação. O primeiro bônus secreto que te prometi, e que poucos se atrevem a desvendar, é a doutrina do conhecimento consciente, o que realmente torna alguém responsável diante de Deus. É um tempo onde o que Deus chama de grave, muitos pastores e teólogos têm normalizado ou até mesmo ignorado, transformando a fé em um produto de consumo, um arranjo conveniente que evita o confronto com as realidades espirituais mais profundas. Mas eu vos digo, a verdade é imutável, e ela liberta. Existe uma grande mentira que tem sido pregada por séculos, uma mentira que rouba a paz de corações enlutados, e mancha o caráter do nosso Pai Celestial. A ideia de que um bebê, uma alma pura e inocente, poderia ser condenado ao tormento eterno por não ter sido submetido a um ritual humano, é uma afronta à justiça e à misericórdia de Deus. Como pode um Deus de amor permitir que a falha humana condene uma alma inocente ao tormento eterno? E se tudo o que lhe contaram sobre isso fosse uma mentira? A verdade é que muitos ensinamentos sobre a salvação de bebês não batizados foram construídos sobre areia, sobre tradições humanas, e não sobre a rocha da palavra de Deus. Há uma tensão marcante entre o que é pregado em muitos púlpitos e a realidade espiritual profunda que a Bíblia nos revela. Essa tensão causa angústia, dúvida e um senso de injustiça que corrói a fé de muitos. Mas a palavra de Deus é clara. Ela nos mostra um caminho de consolo e esperança, um caminho que desmistifica doutrinas errôneas e fortalece nossa fé na justiça e amor divinos. Para compreendermos a profundidade dessa verdade, precisamos nos voltar às Escrituras. Esta é uma chave mestra para entender a justiça divina e o destino dos inocentes. Por que esta verdade é tão raramente ensinada?
Porque ela desmascara séculos de doutrinas humanas que usaram o medo para controlar e oprimir. Ela confronta a ideia de um Deus tirano que condena sem chance, e revela um Pai amoroso que conhece o coração de cada um. Muitos religiosos insistem que o pecado original é uma condenação automática e inescapável desde o nascimento, exigindo rituais humanos para ser removido. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. Em Romanos 1:20 da manhã, lemos: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Este versículo em seu contexto fala sobre a responsabilidade do homem adulto que, ao observar a criação, deveria reconhecer a existência de Deus. A inexcusabilidade, a falta de desculpas, vem do conhecimento da capacidade de discernir a verdade. A doutrina do conhecimento consciente ensina que a responsabilidade plena pelo pecado e, consequentemente, a condenação eterna só se estabelecem quando há discernimento moral e capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre Deus e o mundo. Um bebê, por mais que nasça com a natureza pecaminosa herdada de Adão, não possui a capacidade cognitiva e moral para rejeitar conscientemente a Deus. Ele não pode se arrepender, não pode crer, não pode escolher. Portanto, não pode ser julgado da mesma forma que um adulto que deliberadamente ignora a voz de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 12, versículos 22 e 23. Ouça com reverência a palavra do Senhor. Então disse Davi: Estando a criança ainda viva, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viverá a criança. Mas agora que ela está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Esta passagem não é apenas uma história antiga. Ela é um farol de esperança, e uma revelação profunda sobre o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, perdeu seu filho recém-nascido. Em seu luto, ele não expressou medo de que seu filho estivesse no inferno. Pelo contrário, sua declaração, eu irei a ela, não é um desejo de morrer, mas uma certeza de reencontro. Davi sabia que, na eternidade, ele se reuniria com seu filho. Isso revela que seu filho estava em um lugar de segurança, aguardando essa reunião. Este texto, meus irmãos, revela a natureza de um Deus justo e misericordioso. Ele não condena inocentes. Ele não exige rituais para salvar aqueles que não têm capacidade de discernimento. Ele age com amor e compaixão. As consequências espirituais de nossos atos são reais, mas a responsabilidade humana é julgada de acordo com o conhecimento e a capacidade de escolha. Bebês não têm essa capacidade, e é por isso que a graça de Deus os cobre de uma forma especial. Contrasta essa verdade bíblica com o que pastores modernos ou a cultura secular andam ensinando. A misericórdia do Senhor se manifesta na proteção desses pequeninos, que são salvos pela graça derramada no sacrifício de Cristo, sem a necessidade de um ato consciente de fé, pois ainda não têm a capacidade para tal. Você talvez já sentiu essa verdade em seu espírito, uma intuição de que Deus não poderia ser tão cruel. Talvez, em momentos de luto, você sentiu uma paz inexplicável, uma certeza de que seu filho estava em um lugar melhor. Essa não foi uma emoção vã, foi o Espírito Santo validando a verdade em seu coração, dando-lhe linguagem e compreensão para um fenômeno espiritual que você viveu. A partir de agora, essa certeza tem fundamento bíblico. Você não está sozinho nessa percepção. Agora, prepare-se para a revelação final. O segundo bônus secreto é a marca suprema, a chave mestra, que desbloqueia tudo o que discutimos, a verdade que sela todas as anteriores. Se o primeiro bônus te trouxe entendimento, este te trará a mais profunda consolação e esperança. É a visão que transformará sua jornada espiritual para sempre. Este é o reencontro glorioso, uma visão profética da eternidade com seus pequeninos. Este conhecimento não apenas valida a salvação dos bebês, mas eleva sua compreensão sobre o plano redentor de Deus a um nível totalmente novo. Ele conecta a desconstrução do limbo, a verdade sobre o pecado original,
a idade da responsabilidade, o coração de Deus, o resgate de Davi e o sacrifício perfeito de Cristo. É a peça que faz o quebra-cabeça completo fazer sentido. Muitos, em nome de uma teologia liberal, diluem a seriedade do pecado, ou, em nome de uma tradição legalista, condenam sem base bíblica. Eu vos digo, certas doutrinas sobre o limbo ou a condenação de bebês são mentiras do inferno, disfarçadas de piedade ou de teologia profunda. Elas são fortalezas de engano que precisam ser derrubadas pela verdade do Evangelho. O próprio Jesus, nosso Senhor, é o maior exemplo dessa verdade. Em Mateus 19, versículo 14, ele disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Jesus não excluiu as crianças, ele as incluiu. Ele as abençoou. Ele as apresentou como modelo de fé para os adultos. Ele não as condenou por falta de batismo ou por pecado original. Ele as acolheu em seus braços. A história de Davi e seu filho, a atitude de Jesus para com as crianças, tudo isso grita a mesma verdade. Bebês que partem deste mundo estão seguros nos braços do Pai. Esta revelação não é para depois, mas para agora, porque o tempo está se esgotando e decisões erradas sobre a fé e o destino eterno estão sendo tomadas neste momento. A angústia, a culpa, a incerteza que muitos carregam não precisam mais existir. Prepare-se para desvendar segredos bíblicos que muitos líderes religiosos preferem manter ocultos. Esta revelação transformará a sua visão de Deus e de sua justiça. Para pais que carregam o luto, para corações que questionam a justiça divina, esta mensagem é para você. Quando a Bíblia nos fala sobre a Nova Jerusalém, sobre o novo céu e a nova terra, ela nos apresenta um lar onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4 declara: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você entende a profundidade desta promessa para aqueles que perderam seus pequeninos, para aqueles que carregam a angústia da incerteza? Esta é a promessa do próprio Deus. A visão profética é clara. No reino de Deus, aqueles que partiram na infância, que foram resgatados pela graça de Cristo antes de terem a chance de pecar conscientemente, estarão lá. E mais do que isso, a plenitude da restauração em Cristo significa que o reencontro não será apenas uma lembrança distante, mas uma comunhão real. O amor de um pai por um filho, o amor de uma mãe por seu bebê, é uma centelha do amor divino. Deus não anulará essas conexões eternas. Imagine um momento. Você purificado e glorificado caminhando nas ruas de ouro, e ali, nos braços de Jesus, ou correndo pelos campos celestiais, está o seu pequenino. Não apenas uma alma, mas uma pessoa, completa, redimida, aguardando o seu abraço. Aquele "eu irei a ele" de Davi, não era apenas uma esperança, era uma profecia. Esta é a culminação da justiça e da misericórdia de Deus. É a prova de que Ele é um Pai que cuida de cada detalhe, que não permite que a maldade do mundo ou as imperfeições humanas roubem a eternidade de um inocente. A paz que você busca está prestes a ser encontrada. Agora vamos mergulhar nas 7 revelações que desmascararão essas mentiras e trarão a verdadeira esperança. Você já se perguntou para onde vão as almas dos pequeninos que partem deste mundo antes de um batismo? Será que um Deus de amor permitiria que a falha humana condenasse uma alma inocente ao tormento eterno? E se tudo o que lhe contaram sobre isso fosse uma mentira? Hoje, a verdade será revelada. As correntes da culpa e da condenação impostas por doutrinas humanas serão quebradas em nome de Jesus Cristo. Neste vídeo, você descobrirá o destino glorioso e bíblico dos bebês que morrem, e como a Igreja, em sua imperfeição, distorceu a pureza do Evangelho. Prepare-se para desvendar segredos bíblicos que muitos líderes religiosos preferem manter ocultos. Esta revelação transformará sua visão de Deus e de sua justiça. Para pais que carregam um luto, para corações que questionam a justiça divina, esta mensagem é para você.
A paz que você busca está prestes a ser encontrada. 1. O mito do limbo, a invenção humana que condenou inocentes. A doutrina do limbo é uma das maiores fraudes teológicas impostas à alma humana, uma invenção desprovida de qualquer base bíblica que lançou uma sombra de culpa e desespero sobre milhões de corações. Este conceito, nascido na teologia medieval, postulava um lugar para as almas dos bebês não batizados nem no inferno, nem no céu, mas em uma espécie de margem do inferno, onde não haveria tormento ativo, mas a ausência da visão de Deus. Esta verdade transforma a maneira como você enxerga a morte, o luto e a própria eternidade. Não é um adeus, mas um até logo. Não é uma perda irreversível, mas uma separação temporária. Seu filho, seu bebê, está seguro, no paraíso, aguardando o glorioso reencontro. Esta é a vitória de Cristo sobre a morte, não apenas para os adultos que creem, mas para os pequeninos que são cobertos por sua graça. Quem chegou até este momento, quem absorveu cada uma dessas verdades, não é apenas um ouvinte casual. Você é parte de um remanescente, de guerreiros verdadeiros que buscam mais que religiosidade superficial. Você é um eleito que anseia pela verdade que liberta. E é para corações como o seu, que a oração de libertação e consolo que faremos agora será derramada. Prepare seu espírito para receber a paz que excede todo entendimento. Amado irmão, amada irmã, você chegou até aqui. Eu reconheço a sua perseverança, a sua sede pela verdade que liberta. Sinto a sua abertura de coração, e sei que não foi fácil trilhar essa jornada conosco, desvendando mistérios, confrontando enganos, e permitindo que a luz da palavra de Deus brilhasse sobre áreas que por vezes causaram dor e confusão. Sua disposição em buscar a verdade demonstra uma fé genuína e um espírito sedento por uma conexão mais profunda com o Pai. Neste momento crucial, quero que você saiba que algo poderoso está prestes a acontecer. Não é apenas uma teoria, não é apenas um conceito, mas uma intervenção divina em sua vida. Esta ideia não veio das Escrituras, mas da mente humana tentando conciliar a doutrina do pecado original com a misericórdia divina, porém falhou miseravelmente ao criar uma barreira entre Deus e a inocência. Ela transformou o batismo, um símbolo de obediência e fé, em uma condição indispensável para a salvação, distorcendo a soberania da graça de Cristo. Essa teologia, que por séculos roubou a paz de pais enlutados, é uma fortaleza espiritual, que precisa ser derrubada pela espada da verdade bíblica. Ela não apenas desvaloriza o sacrifício de Jesus, mas também pinta um quadro de um Deus burocrático e sem compaixão, incapaz de resgatar o que é puro e indefeso. Você já sentiu o peso dessa mentira? Já se perguntou se o seu Deus é tão cruel a ponto de punir a inocência pela negligência de outros? Essa doutrina não é apenas errada, ela é uma arma do inimigo para destruir a fé e a confiança no caráter de Deus. Ela te rouba a paz e a esperança. Você consegue ver a profundidade dessa manipulação? 2. Pecado original, a maldição que não alcança a salvação dos bebês. É verdade que o pecado original nos afeta a todos, mas a Bíblia revela que sua condenação não atinge os bebês, de forma a excluí-los da graça salvadora de Cristo. O apóstolo Paulo em Romanos 5:12 da manhã declara: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu o convido agora a tomar uma postura de rendição e de autoridade espiritual. Por favor, feche seus olhos. Respire fundo e sinta a presença de Deus envolvendo você. Agora, levante suas mãos em sinal de entrega, de total dependência dele. Coloque sua mão direita sobre o seu coração. Esta ação física simboliza a abertura de seu espírito para receber o que o Altíssimo tem para você. É um sinal de que você está pronto para se despojar de todo peso, de toda mentira, e de se encher da verdade e do poder do Espírito Santo. Eu vou conduzir agora uma oração estratégica, uma oração poderosa, que vai desatar um resultado específico em sua vida.
Esta oração fechará portas espirituais que foram abertas, quebrará cadeias, e trará uma limpeza profunda, uma renovação em seu ser que você talvez nunca tenha experimentado antes. Prepare-se, porque o mundo espiritual está atento a cada palavra que será proferida em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, eu me dirijo a Ti agora. Com toda a autoridade, que me foi concedida pelo sangue do Cordeiro, eu inicio esta oração. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes, permitimos que ensinamentos humanos, distorcidos e carregados de medo, se enraizassem em nossos corações, gerando angústia e dúvida sobre a sua justiça e o seu amor. Eu reconheço a dor e a incerteza que a perda de um inocente pode trazer, especialmente quando confrontada com dogmas que parecem contradizer a sua natureza compassiva. Este versículo estabelece a universalidade do pecado e da morte como consequência da queda de Adão. Contudo, a teologia da redenção nos ensina que, embora nasçamos em um estado de pecado e separados de Deus, a obra de Cristo é maior do que a maldição de Adão. A graça de Deus é superabundante. Para que o pecado original se torne pecado pessoal, que leva à condenação, é preciso haver consciência e escolha. Um bebê, por sua própria natureza, não possui a capacidade de discernimento moral ou de exercer fé consciente. O sacrifício de Jesus é tão abrangente, que cobre a todos aqueles que não podem decidir por si mesmos, incluindo os bebês. Pense em um bebê recém-nascido, puro e indefeso, sem a capacidade de compreender o bem ou o mal. O que você sente ao olhar para ele? Você vê condenação ou inocência? Será que um Deus justo, que conhece os corações e as intenções, condenaria um ser tão vulnerável por uma transgressão, da qual ele não tem conhecimento e nem participação consciente? Essa é a distorção que Satanás usa para criar culpa e confusão. Esse é o engano que te faz duvidar do amor incondicional do Pai. Mas espere, o que a Bíblia diz sobre quando um ser humano se torna responsável por seus pecados? A resposta vai te surpreender e quebrar mais um mito. Fique até o final para descobrir um bônus secreto sobre a soberania de Deus nesse processo. 3. A idade da responsabilidade, quando a consciência desperta para Deus. Eu reconheço a necessidade urgente de sua verdade para desmistificar a mentira e trazer a paz que excede todo entendimento. Eu reconheço que, em momentos de luto e questionamento, o inimigo tenta semear discórdia, culpa e desespero, afastando-nos da plenitude de sua graça. Senhor, eu confesso agora, em nome de Jesus, qualquer aceitação, consciente ou inconsciente, de mentiras e doutrinas enganosas, que diminuíram a sua soberania e o seu caráter amoroso. Confesso qualquer momento em que a dúvida sobre o destino dos pequeninos não batizados me fez questionar a sua bondade infinita. Confesso, Pai, se em algum momento permiti que o medo da condenação de inocentes me afastasse da pureza do Evangelho. Este é um pecado de incredulidade e de aceitação de falsos ensinamentos, e eu o coloco diante de Ti, Pai Santo, sem justificativas, sem minimização, declarando que é pecado diante dos Seus olhos santos. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o precioso sangue do Cordeiro seja derramado sobre cada um de nós que ora contigo. Que este sangue purificador lave e limpe nosso corpo, nossa alma e nosso espírito de toda mancha, de toda culpa, de toda dúvida e de toda contaminação espiritual que as mentiras semearam. Que o sangue de Jesus feche toda a porta espiritual que foi aberta em nossa mente ou coração por ensinamentos errôneos, por palavras proferidas que não vieram de Ti. Que toda brecha seja selada agora pelo poder do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio agora a todo espírito de engano que tentou distorcer a verdade sobre a salvação dos inocentes. Existe um ponto na vida onde a consciência moral se acende, e é nesse momento que a responsabilidade pessoal diante de Deus começa, e não antes. A Bíblia não estabelece uma idade exata para a responsabilidade, mas o princípio é claro. A condenação vem quando há conhecimento do certo e do errado, e a escolha consciente de desobedecer.
Deuteronômio 1:39 da manhã ilustra este conceito quando Deus fala sobre o povo de Israel no deserto. E vossas crianças, que dissestes que seriam por presa, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles lá entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Este versículo mostra que Deus faz distinção entre aqueles que têm discernimento moral e aqueles que ainda não o possuem. Os filhos que não conheciam o bem ou o mal foram poupados da punição que recaiu sobre a geração adulta incrédula. Isso nos revela um Deus que não punia a ignorância, mas a rebelião consciente. É um Deus que entende os limites da capacidade humana e age com justiça. Imagine uma criança pequena que por acidente derruba um vaso valioso. Você a puniria com a mesma severidade que puniria um adulto que intencionalmente destruiu o mesmo vaso? Claro que não. Sua compreensão de justiça dita que há uma diferença fundamental entre um acidente e um ato deliberado. Da mesma forma, nosso Pai Celestial, que é a personificação da justiça e do amor, não condena um bebê que não tem capacidade de compreender e escolher. Eu renuncio a todo espírito de culpa e condenação que tentou nos oprimir com o peso de uma doutrina humana. Eu renuncio a todo espírito de medo e angústia que tentou roubar a nossa paz e a nossa esperança. Eu ordeno, em nome de Jesus, que esses espíritos malignos saiam imediatamente de nossas vidas, de nossas mentes, de nossos corações e de nossas famílias agora, e que não retornem jamais. Em nome de Jesus, sejam desfeitos e lançados para fora. Espírito Santo de Deus, eu te convido agora a preencher cada área que foi limpa pelo sangue de Jesus. Venha e preencha nosso coração com sua paz inabalável, aquela que excede todo entendimento. Renove nossa mente com a verdade da palavra de Deus, purificando nossos pensamentos de toda dúvida e incredulidade. Santifique nossos desejos, alinhando-os à sua vontade perfeita e amorosa. Encha-nos com sua esperança viva, com sua alegria celestial, com a certeza de que somos amados e que nossos pequeninos estão seguros em seus braços. Eu declaro agora que a mentira do limbo está desfeita e sem poder em minha vida. Eu declaro que o pecado original não condena os inocentes à perdição eterna, pois Cristo morreu por todos. Eu declaro que meu Deus é um Pai justo e misericordioso, cujo amor excede a nossa compreensão. Eu declaro que meus filhos e filhas que partiram cedo estão nos braços de Jesus, seguros e aguardando o reencontro glorioso. Eu declaro que a verdade me libertou da angústia e da culpa, trazendo paz profunda ao meu espírito. Você consegue sentir a lógica divina aqui? Você consegue ver a diferença entre a justiça humana falha e a perfeição da justiça de Deus? Essa verdade não apenas liberta, mas também revela a profundidade da misericórdia divina. Você tem carregado culpa por coisas que estavam além do seu controle ou entendimento? Essa é a hora de depor esse fardo. E se eu te dissesse que existe um versículo que prova sem sombra de dúvidas que seu bebê está seguro nos braços do Pai? Vou revelar isso em breve, mas antes, precisamos derrubar mais uma fortaleza de mentiras. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe um vislumbre de paz, você tem uma missão agora. Compartilhe esta mensagem com 3 pessoas específicas. Aquele familiar que você sabe que luta com o luto e a incerteza sobre o destino de um pequenino. Aquele amigo que questiona a justiça de Deus por causa de dogmas humanos, e aquele que precisa ser advertido sobre os perigos das falsas doutrinas. Ao fazer isso, você não estará apenas compartilhando um vídeo, estará fechando portas do inimigo e abrindo portais de esperança e verdade na vida dessas pessoas. Esta é uma guerra espiritual pela paz e pela fé. 4. O coração de Deus, um Pai justo e misericordioso. Você já se perguntou que tipo de Deus enviaria um bebê inocente para um lugar de tormento eterno? Que tipo de Pai celestial permitiria tal injustiça? A verdade é que a imagem de um Deus implacável, que exige o batismo como um rito inflexível para a salvação de uma alma que mal teve tempo de respirar, é uma distorção perigosa que a Igreja, em sua falha humana, projetou sobre a face do nosso Criador.
Eu declaro que a soberania de Cristo se manifesta na salvação de cada alma, e que seu sacrifício é suficiente para todos. Eu declaro que a esperança do reencontro no paraíso é real e me sustenta a cada dia. Em nome poderoso de Jesus Cristo está feito. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, ouça bem o que eu lhe digo agora. Neste exato momento, algo concreto mudou no mundo espiritual, para você que orou com sinceridade. As portas que o inimigo abriu em sua mente e coração foram fechadas pelo sangue do Cordeiro. As cadeias de engano, culpa e medo foram quebradas pelo poder do nome de Jesus. Seu espírito foi limpo, purificado e renovado pela obra redentora de Cristo. Receba a paz que vem do alto. Receba a certeza da justiça e do amor de Deus. A verdade o libertou. Parabéns, guerreiro da fé, você chegou até o final deste vídeo. Você é parte de um remanescente comprometido com a santidade verdadeira, com a busca incessante pela verdade de Deus. Muitos teriam abandonado no meio do caminho, buscando apenas o conforto e as mensagens que massageiam o ego. Mas você tem fome espiritual real, você anseia por revelação e por uma fé que transforma. Sua perseverança é um testemunho do seu coração sedento por Deus. Recapitulemos rapidamente as verdades poderosas que desvendamos hoje. Destruímos o mito do limbo, uma invenção humana que condenou inocentes. Compreendemos que o pecado original não alcança a salvação dos bebês, pois Deus é justo e misericordioso, mas eu estou aqui para te dizer que essa não é a imagem do Deus revelado nas Escrituras. Nosso Deus é um Pai de amor, um Pai de justiça, que se inclina para os pequeninos, para os indefesos, para aqueles que não podem se defender. Ele é o Deus que disse em sua própria palavra. Asterisco por Salmos 103 para 13-14 asterisco por. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Este versículo não fala de uma compaixão condicional baseada em ritos ou sacramentos. Fala de uma compaixão inerente ao seu caráter, uma compaixão que brota do seu conhecimento íntimo de nossa fragilidade humana. Ele se lembra que somos pó, que somos limitados, que nascemos em um mundo caído. E se ele se lembra da nossa estrutura como adultos, com toda a nossa capacidade de pecar e de nos arrepender, quanto mais ele se lembraria da estrutura de um bebê que ainda não possui discernimento moral, que ainda não teve a oportunidade de escolher. A interpretação de que Deus condenaria um bebê por algo que ele não pode entender ou influenciar contradiz a própria essência de sua justiça. A teologia do limbo ou qualquer doutrina que condene um infante pinta um Deus frio e distante, quando a Bíblia nos revela um Pai que se deleita em sua misericórdia e que anseia por resgatar. Pense comigo, quem de vocês, sendo pai ou mãe, conseguiria olhar para seu filho recém-nascido, ou para um filho que partiu prematuramente, e imaginar que um Deus amoroso o jogaria em um abismo de condenação por algo que ele não fez ou não compreendeu? Aprendemos sobre a idade da responsabilidade, o momento em que a consciência desperta para a prestação de contas. Vimos o coração de Deus, um Pai justo e amoroso que não condena os que não tiveram escolha. Fomos consolados pelo resgate de Davi, a prova bíblica e irrefutável da restauração dos pequeninos. Entendemos que o sacrifício perfeito de Cristo abrangeu a todos, inclusive os não nascidos. E finalmente abraçamos a glória celestial como o destino real dos bebês no paraíso. Agora eu quero que você faça algo crucial. Não é apenas uma interação social, é um ato profético que ativará no reino espiritual tudo o que Deus operou em seu coração hoje. Escreva nos comentários, com toda a sua fé e convicção, esta declaração: eu declaro que a verdade me libertou. Meu Deus é justo, e meus pequeninos estão nos braços do Pai. Escreva isso agora, e sinta o poder dessa confissão. E para que possamos ver a grandiosidade do que Deus está fazendo, eu peço que você também escreva nos comentários o país e a hora exata em que você está recebendo esta mensagem libertadora. Isso criará um mapa global visível da nossa comunidade espiritual conectada,
mostrando como Deus está levantando um exército de santidade e verdade ao redor do mundo, simultaneamente. É um movimento global, um despertar coletivo que está acontecendo agora. Mas a sua responsabilidade não termina aqui. Em algum lugar, neste exato momento, existe alguém que está prestes a tomar uma decisão errada, alguém que precisa desta advertência antes que seja tarde. Essa ideia é repugnante à nossa própria natureza humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Se nós, que somos imperfeitos, sentimos tal amor e proteção pelos nossos filhos, quanto mais o Deus perfeito e amoroso sentiria. A Bíblia nos mostra um Deus que se importa com os mais vulneráveis, que protege os inocentes. Ele não é um burocrata celestial preso a regras rígidas que anulam sua própria compaixão. Ele é o pastor que busca a ovelha perdida, o pai que corre para abraçar o filho pródigo, e sim o Criador que acolhe o espírito dos pequeninos em seus braços. Você sente essa verdade ressoar em seu espírito? Essa é a voz do verdadeiro Evangelho, que liberta da culpa e da condenação impostas por homens. 5. O resgate de Davi, a prova bíblica da restauração dos pequeninos. Agora, prepare-se, pois este é o ponto que muitos tentam ignorar, o versículo que desmantela a teologia da condenação infantil como um castelo de areia diante da verdade. Se as palavras que você ouviu até agora trouxeram consolo, o que virá agora cimentará sua fé na justiça e misericórdia inabalável de Deus. Existe uma história na Bíblia que serve como um farol, iluminando o destino dos bebês que partem. É a história do rei Davi e seu filho com Batseba. Após o pecado de Davi, Deus o puniu, e o bebê adoeceu gravemente. Davi jejuou e orou fervorosamente por 7 dias, implorando pela vida de seu filho. Mas o bebê morreu. Alguém cuja vida eterna pode ser impactada por este conteúdo. Não compartilhe este vídeo como um favor ao canal, mas como um ato de obediência a um chamado divino. Compartilhar é estender a mão da graça, é semear a verdade onde há engano. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas específicas que você sabe que precisam ouvir esta mensagem. Seja um agente de transformação. E se você ainda não está inscrito neste canal, este é o seu último apelo, não apenas emocional, mas espiritual. Este canal não é apenas entretenimento. Ele é um altar onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido, revelação que a igreja tradicional às vezes não ensina. É um lugar onde você será equipado para a batalha real, onde você encontrará uma família espiritual que busca a santidade e a verdade sem concessões. Junte-se a nós, faça parte desta comunidade, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode mudar sua vida. A verdade nos libertou, e juntos vamos proclamá-la ao mundo. Amém. Amados guerreiros da fé, que permaneceram firmes até este momento, a verdade que vocês abraçaram hoje é uma espada afiada, capaz de cortar as amarras das mentiras que por eras aprisionaram corações. A partir de agora, a certeza de que nenhum bebê inocente está perdido, de que a misericórdia de Deus é maior que qualquer dogma humano, e que o sacrifício de Cristo é suficiente para todos, deve ser o seu estandarte. Você não é mais um cristão refém da culpa ou da dúvida sobre o amor de Deus, mas um filho livre, um templo vivo do Espírito Santo portador da verdade libertadora, e o que Davi fez depois disso é a chave para nossa compreensão. *** 2 Samuel meio-dia e 22-23 ***pori. E ele disse: enquanto a criança ainda vivia, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e a criança viverá? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o profeta, o salmista, não expressou dúvida sobre o destino de seu filho. Ele não disse: será que meu filho foi para o limbo? Será que ele está no inferno por causa do meu pecado? Não. Ele declarou com absoluta certeza: eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. O que significa eu irei a ela?
significa que Davi tinha plena convicção de que seu filho estava em um lugar de paz, aguardando o reencontro com seu pai na eternidade. Ele sabia que, após sua própria morte, ele se uniria a seu filho na presença de Deus. Esta é uma das passagens mais claras da Bíblia que aponta para a salvação dos bebês. Davi não tinha o conceito de batismo infantil, não tinha o dogma do limbo, ele tinha a revelação direta do coração de Deus. Esta é uma promessa de esperança que se estende a todos os pais que perderam um filho. Se Davi, sob a antiga aliança, tinha essa certeza, quanto mais nós, sob a graça superabundante da nova aliança, temos essa esperança. Você é um embaixador da justiça divina, um farol de esperança para aqueles que ainda jazem nas sombras da ignorância e da dor. Sua identidade em Cristo foi reafirmada, e a luz da revelação brilha em seu semblante. Agora, meu irmão, minha irmã, o chamado que repousa sobre sua vida é claro. Não guarde esta verdade apenas para si. Comissiono você a ser um agente de consolo, um semeador da esperança. Compartilhe esta mensagem com aqueles que carregam o fardo da perda, com os pais enlutados, com os corações angustiados que ainda questionam a bondade de Deus. Que sua voz se una à de Cristo para desmentir toda mentira, para quebrar toda fortaleza de engano, e para proclamar a soberania e o amor incondicional do nosso Pai. Ative sua autoridade espiritual e use-a para curar feridas e libertar cativos, e eu prometo a você que ao andar nessa verdade, ao compartilhar essa revelação, sua própria fé será fortalecida, sua paz se aprofundará, e a bênção do Senhor se manifestará abundantemente em sua vida. A obediência a este chamado abrirá portas de milagres e transformará sua dor em propósito. Você verá a glória de Deus se manifestar através de você, e a alegria do reencontro celestial se tornará uma promessa viva e palpável. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que redimiu todos os pequeninos e os acolheu em seus braços, e o amor de Deus Pai, que em sua infinita misericórdia não condena os inocentes, e a comunhão do Espírito Santo, que consola e revela todas as verdades, estejam com todos vocês, agora e para todos sempre. A dor da perda é imensa, mas a incerteza sobre o destino da alma de seu pequenino pode ser ainda mais excruciante. Mas a palavra de Deus aqui é um bálsamo. Seu filho não está em um lugar de tormento. Seu filho está na glória, aguardando o dia do reencontro. E essa verdade, meu irmão, minha irmã, deve trazer um alívio que transcende toda a compreensão humana. Não se deixe enganar por ensinamentos que contradizem o amor e a justiça de um Deus que se revela tão claramente nas Escrituras. Você já sentiu essa paz invadir seu coração, desfazendo anos de angústia? 6. O sacrifício perfeito. Cristo morreu por todos, inclusive pelos não nascidos. Chegamos a um ponto crucial, a própria essência do Evangelho, o fundamento de toda a nossa esperança. Se os pontos anteriores desmantelaram dogmas e revelaram o coração de Deus, este ponto solidifica a verdade da salvação dos bebês na rocha eterna que é Jesus Cristo. A Igreja, em sua busca por controle e doutrinas complexas, muitas vezes obscureceu a simplicidade e a abrangência do sacrifício de Cristo. Eles criaram listas de requisitos, ritos e condições, esquecendo-se que o amor de Deus e a obra de Jesus são infinitamente maiores do que qualquer regra humana. A verdade é que Jesus morreu por todos e essa todos inclui aqueles que não puderam sequer articular uma palavra, muito menos um pedido de salvação. Asterisco 1 João 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Esta jornada de revelação não termina aqui. Fique conosco, pois nos próximos encontros continuaremos a desvendar os mistérios da Palavra de Deus, equipando você para viver uma vida plena em Cristo e para manifestar o seu reino na terra. Prepare-se para mais verdades que transformarão sua vida. Amém e amém. A palavra propiciação aqui é poderosa. Significa o sacrifício que aplaca a ira de Deus, que satisfaz a justiça divina. Jesus Cristo se tornou o sacrifício perfeito, não apenas pelos pecados daqueles que podem crer conscientemente, mas pelos pecados de todo o mundo.
Isso inclui a maldição do pecado original que afeta toda a humanidade, desde o momento da concepção. O sacrifício de Cristo é tão vasto, tão completo, que ele cobriu a dívida de toda a humanidade, incluindo a condição de pecado transmitida a cada bebê. A graça de Deus não espera por uma confissão verbal, por um batismo, ou por um discernimento cognitivo que um bebê ainda não possui. A graça de Deus é derramada sobre aqueles que não podem responder por si mesmos, por causa da obra consumada de Jesus na cruz. Imagine a cena do Calvário. Jesus pendurado na cruz, sofrendo a dor e a humilhação, não estava pensando apenas nos adultos que poderiam se arrepender. Ele estava pensando em cada alma humana, desde o início dos tempos, até o seu fim. Ele estava pensando nos pequeninos, nos inocentes, naqueles que por sua fragilidade jamais teriam a chance de escolher por si mesmos. Seu sacrifício é o véu que cobre a inocência da infância, a garantia de que a justiça de Deus é perfeita e que sua misericórdia prevalece onde a capacidade humana de escolha ainda não existe. A ideia de que um bebê precisa de um rito para ser salvo é um insulto à suficiência da cruz.